Dezenas de milhares de fiéis estão a visitar a Basílica de Santa Maria Maior em Roma, onde foi sepultado o Papa Francisco. Querem ver o túmulo do pontífice argentino, marcado por esta simplicidade a pedido do próprio. Tem apenas a inscrição em latim Franciscus, por baixo de um crucifixo iluminado por um único foco de luz. Segundo a polícia de Roma, 20 mil pessoas tinham estado na Basílica até meio da manhã. No Vaticano foram 200 mil os que assistiram à missa. Pouco depois das 10 horas, bloquearam-se as entradas da Praça de São Pedro por se ter atingido a capacidade máxima. Quem ficou do lado de fora acompanhou os acontecimentos no exterior através de ecrãs gigantes. O jubileu dos adolescentes coincidiu com o funeral do Papa e o programa sofreu alterações, mas milhares de jovens peregrinos não deixaram de estar presentes. Adiada acabou por ser a canonização de Carlo Acutis, que ficou conhecido como o primeiro Santo Milénio. O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens Frederik Nielsen, disse que o território dinamarquês cobiçado por Trump não é uma propriedade que pode ser comprada, após uma reunião com a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, na sua residência oficial no domingo. Em declarações aos jornalistas após um encontro, Nielsen classificou o diálogo dos Estados Unidos como desrespeitoso. The talks from the United States have not been respectful. The words used have not been respectful, and that's why we need to, in this situation, stand together. And in Greenland, we are willing to do that with all the countries that wants us good and wants to respect us. Os comentários de Nielsen vêm na sequência do interesse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em assumir o controlo do território estratégico rico em minerais raros. As autoridades russas anunciaram que o suspeito da morte de um general russo se declarou culpado perante acusações de terrorismo. Afirmaram ainda que o homem admitiu ter sido pago pelos serviços de segurança ucranianos. O tenente-general Yaroslav Moskalik foi morto na sexta-feira depois de uma bomba ter explodido no seu carro nos arredores de Moscovo. As autoridades ucranianas não comentaram o atentado, que foi o segundo em 4 meses contra um alto funcionário militar russo. Em dezembro, o tenente-general Igor Kirillov foi morto por uma bomba escondida numa scooter elétrica, tendo a agência de segurança ucraniana reconhecido que estava por detrás do ataque. A Rússia lançou um ataque com quase 150 drones sobre a Ucrânia entre sábado e domingo, de acordo com as Forças Armadas ucranianas. Segundo as autoridades locais, os bombardeamentos russos que atingiram a cidade de Pavlorad, no leste da Ucrânia, mataram um idoso e feriram uma jovem de 14 anos. Um pouco mais a oeste, em Dnipro, o presidente da Câmara informou que pelo menos 150 janelas de edifícios foram destruídas durante os ataques noturnos, deixando grandes quantidades de destroços pela cidade. 6 regiões foram afetadas pelos ataques, incluindo a cidade de Odessa. No sábado, a Rússia afirmou ter recuperado o controlo total da região de Kursk. No entanto, as autoridades ucranianas negam a alegação. O Ministério da Defesa de Moscovo divulgou imagens no domingo que mostram artilharia russa a atingir posições ucranianas situadas na margem direita do rio Dnipro. O ataque ocorreu depois de o presidente norte-americano se ter reunido no Vaticano com Volodymyr Zelensky e ter levantado dúvidas sobre a vontade do líder russo em terminar a guerra, admitindo temer que Putin possa estar a manipulá-lo. O presidente da Polónia deu uma entrevista à Euronews e falou da guerra na Ucrânia. Andrzej Duda diz que apenas Donald Trump pode travar a Rússia e que Kiev tem de fazer compromissos para acabar com o conflito. É também esta a posição dos Estados Unidos. O plano de paz de Washington prevê que Moscovo mantenha várias conquistas de território, mas Kiev não quer abdicar de partes do país. To musi być kompromis. To znaczy de facto ten pokój powinien w moim osobistym zdaniem sprowadzać się do tego, że żadna ze stron nie będzie mogła mówić, że wygrała tą wojnę. Bo każda ze stron w jakimś sensie będzie musiała ustąpić. No Ukraina też w jakimś sensie będzie musiała ustąpić, bo tak prawdopodobnie się to stanie. W jakim zakresie? Mnie jest trudno na tym etapie odpowiedzieć. Quanto às tarifas, diz que a Europa tem de negociar, até porque Trump é um político que pensa como um homem de negócios.
Był właścicielem kasyn, więc to jest człowiek, który jest nauczony specyficznej gry biznesowej i ma swoje własne, od pewnie dziesięcioleci wypracowane twarde metody biznesowej gry, no, przenosi je do polityki i bardzo twardo gra. Ale ja właśnie tak na to patrzę, że to jest po prostu pewna rozgrywka biznesowa, którą do polityki wniósł w tej chwili prezydent Donald Trump i twardo ją prowadzi w swojej drugiej kadencji. Trzeba z nim negocjować. Trzeba z nim prowadzić twarde negocjacje, po prostu. Przede wszystkim to... É o retrato de Donald Trump feito pelo presidente da Polónia. A entrevista completa vai para o ar este sábado no programa The Europe Conversation da Euronews. Os ucranianos e os tártaros da Crimeia têm lutado contra a ocupação russa e a anexação do território desde o início da invasão em 2014 e continuam a fazê-lo. Quem o disse foi o presidente do Mejlis da Crimeia à Euronews, lembrando que no início da invasão os aliados pediram aos ucranianos para não provocarem a Rússia durante a anexação da Crimeia. Всі наші партнери, союзники тоді виступали з позиції, що не треба провокувати Росію, що вони разом з українською державою обов'язково знайдуть форми і шляхи, як тоді говорили, розв'язання цього кризису. Я цитую те, що говорили мені, я був тоді в окупованому Криму. Той, хто докіряє нам, що ми не здійснили спротив, я думаю, що треба згадати трусливу позицію власних держав, які виступали гарантами безпеки української держави в межах Будапештського меморандуму. O presidente do órgão executivo dos tártaros da Crimeia considera falsa e desrespeituosa a afirmação de Donald Trump de que o território agora ocupado foi entregue à Rússia sem um único disparo. Це велика зневага до і українських військових, які були вбиті перші дні захоплення. Протягом найближчих місяців з моменту окупації у травні, в червні почали насильницькі викрадання наших молодих людей. Ми їх потім знаходили деяких вбитими, деяких до цього дня ми не можемо знайти. Ми не знаємо, де вони. Говорити про те, що, мовляв, Крим було взято без жодного пострілу або без жодної жертви, ну це просто зневажати і людьми, які були в тій ситуації, і просто зізнаватися у своєму просто незнанні тих подій. Trump aumentou a pressão sobre Kiev para aceitar concessões territoriais, incluindo o reconhecimento da anexação da Crimeia, proposta rejeitada por Kiev e pelos tártaros da península. Onze pessoas morreram e 20 ficaram feridas depois de um carro ter abalroado uma multidão num festival filipino de rua em Vancouver, no sudoeste do Canadá. Um vídeo, entretanto publicado nas redes sociais, mostrava vítimas e destroços espalhados por um longo troço da estrada, com pelo menos 7 pessoas imobilizadas no chão. Aconteceu pouco depois das 8 da noite de sábado. Um homem de 30 anos, natural de Vancouver, foi detido no local. O suspeito é conhecido da polícia, que está a conduzir uma investigação e acredita não ter existido um ato de terrorismo. A União Europeia está à procura de financiamento para a defesa do bloco perante a desmobilização americana e a ameaça da guerra na Ucrânia. A Comissão Europeia propõe, por isso, disponibilizar uma parte dos fundos de coesão que reduzem as disparidades regionais entre os Estados-membros. No Parlamento Europeu, os verdes estão a insurgir-se contra esta opção. The money we are having in the cohesion programs are dealing with economic challenges, social division, and we can see that there are some more challenges to deal with. So that's why we think that we need to invest in security, yes, but we need to do that with fresh money and not by recycling some of the cohesion money as the Commission is proposing.
Os fundos de coesão representam 395 mil milhões de euros, ou seja, 1/3 do orçamento europeu para o período entre 2021 e 2027. Atualmente, este valor não pode ser utilizado para financiar exércitos ou comprar equipamento militar. No entanto, pode financiar produtos com dupla utilização civil e militar, como drones ou maquinaria. Wzmacnianie mostów, dróg dojazdowych przy granicach z Rosją, Ukrainą i Białorusią, budowanie schronów pod budynkami użyteczności publicznej, czy też przygotowywanie szpitali na ewentualny konflikt zbrojny. To są inwestycje, które na co dzień służą mieszkańcom, a w czasie wojny mogą służyć również obronności. A Comissão Europeia gostaria de tornar o acesso a este financiamento mais flexível para facilitar o seu uso por parte dos países do bloco. Many of the places that are poorest in the EU are also places under the greatest Russian threat. So it doesn't necessarily hurt the fight against European inequalities that way. It still brings things together. If you're investing in modernizing industry in Bulgaria and Romania, you're still investing in the cohesion of the EU. No entanto, continuam a existir obstáculos. Por exemplo, 37% dos fundos de coesão devem ser canalizados para projetos relacionados com o clima. Para além da defesa, a Comissão Europeia propõe que este financiamento possa também ser direcionado para a descarbonização, para a habitação e para a água e energia.